Para alcançar a verdade, nós precisamos da razão, ou seja, nós precisamos justificar o nosso pensamento. Por isso que a gente debate, por isso que a gente raciocina, por isso que eu faço vídeo nesse canal, por isso que existe a filosofia, por isso que existe ciência, que é para justificar as crenças que as pessoas têm, para elas não acreditarem em qualquer coisa, ou para elas não acreditarem numa autoridade, que uma autoridade determina a verdade, e aí cada um tem a sua autoridade, e você não tem como saber quem está certo, porque eu acho que a minha autoridade diz a verdade, você acha que a sua diz a verdade, e não tem como resolver isso. Por isso que as religiões acabam em guerra, acabam em conflito, porque não tem como resolver. Você tem um livro mágico que diz a verdade do seu Deus, e a outra religião tem o livro deles. Então não tem como provar qual das duas autoridades divinas está certa, porque tudo que você tem é que está escrito ali que aquilo é uma autoridade divina. Então o único jeito de resolver é com guerra, é com conflitos, para ver quem vai impor a sua autoridade na vida dos outros. Agora, quando as pessoas querem raciocinar, quando as pessoas reconhecem que você pode raciocinar, que você pode fundamentar a verdade numa justificação, ou seja, que você pode basear a verdade na razão, que é uma forma de descentralização também, que é uma descentralização das ideias. Você tem um sistema onde as partes do sistema são ideias, e tem uma regra universal que se aplica igualmente a todas, que é a razão. Por isso a razão é uma descentralização nas ideias, onde uma regra se aplica igualmente em todas as partes, ao contrário da autoridade, onde uma autoridade decide qual é a ideia certa ou qual é a ideia errada, que isso é uma centralização. Um pensador controla as ideias dos outros pensadores, porque ele é uma autoridade, e que é uma espécie de relativismo, porque é relativo ao sujeito que decidiu que é assim porque é autoridade, que significa que a pessoa é que decide, ou seja, relativo a qual pessoa está pensando, enquanto que a razão é impessoal. Quando você raciocina, não importa que pessoa você seja, o que importa é o método que está objetivamente certo, capaz de discernir a verdade da falsidade. E aí a gente pode debater. Aí pessoas começam a debater na internet, pessoas começam a fazer vídeo colocando seus argumentos, ou seja, justificação da verdade, que é o que eu faço aqui no canal. Eu venho aqui para justificar certas afirmações, para mostrar que certas afirmações são coerentes ou são demonstradas por um argumento, ou que outras afirmações são falsas, porque elas apresentam incoerência, porque você pode demonstrar que elas são falsas. Então isso é a razão, e a defesa da razão é chamada de racionalismo. Agora, quando uma pessoa não quer raciocinar, quando uma pessoa pega uma arma e quer apontar na minha cara e quer me controlar, e quer controlar minha propriedade, quer controlar o que eu posso falar, quer controlar o que eu posso fazer com a minha propriedade, quer roubar uma parte do meu dinheiro, porque diz que uma parte do meu dinheiro tem que ser para ela, porque ela é a autoridade que representa a todos e eu tenho que dar uma parte do meu dinheiro para ela. Aí o que eu posso fazer é que eu posso provar que isso está errado. Eu posso provar pela lógica que uma lei que se aplique igualmente a todos é a lei de propriedade privada e que todos têm o direito de não ser roubados. Só que essa pessoa pode falar, tá, não ligo, tô com a arma aqui, passa a grana. Eu não ligo para sua logiquinha, eu não ligo para o seu argumentozinho, para o seu raciocínio. Estou aqui com a arma na sua cara, passa a grana. Então, nesse ponto, o problema já não é mais argumentação, o problema já não é mais debate, o problema é porrada mesmo. Isso é uma coisa que só se resolve na porrada, na bala mesmo. Por isso que para a lei ser implementada, você precisa defender sua propriedade. Os proprietários têm o direito de defender sua propriedade usando a violência. Porque quem for tirar a sua propriedade vai tirar com violência. Então você pode defender sua propriedade, você só não pode invadir a propriedade dos outros. Se alguém invade uma propriedade, o proprietário pode se defender, pode punir o invasor. Então, por exemplo, os esquerdistas, as pessoas que querem invadir propriedade, que querem abolir a propriedade, que acha que se alguém tem demais, que ele acha que é demais, então ele pode ir lá e roubar, e pode, em nome do povo, roubar de alguém e dar para os outros. E você vai lá, mostra lógica, mostra argumentação, mostra razão.
e o cara não tá nem aí para você, inclusive eles dizem que a lógica é burguesa, que a lógica é uma coisa burguesa da elite que inventou essa tal de lógica, ou essa tal de razão. Então daí em diante o problema não é mais argumentativo, o problema não é mais intelectual, o problema é criminal mesmo. Então daí em diante existe um crime, que é o crime de alguém ameaçando sua propriedade ou invadindo a sua propriedade, e esse crime precisa ser resolvido em termos de punição mesmo, no uso da força mesmo. Só que, claro, no uso da força pelos proprietários em defesa da sua propriedade, ou seja, descentralizado. Por isso que na propriedade privada não pode haver monopólio da força. Todos têm o direito igual de se armar, desde que não estejam colocando em risco a vida dos outros, desde que você não esteja pegando uma arma e colocando na cabeça de alguém, desde que você não esteja guardando urânio na sua casa e matando todo mundo em volta. Você pode fazer aquilo que não coloca em risco e que não destrói a propriedade dos outros. Então, no fim das contas, esquerdismo é a mesma coisa que bandidagem. É apenas um discursinho de bandido, que é realmente de invadir a propriedade dos outros, não se submete à razão, eles não ligam para a razão, não ligam para a argumentação. Você pode provar na frente dele que aquilo está tudo errado, que a propriedade é a única lei coerente, e ele não liga, ele só vai colocar uma arma na sua cara e pegar o seu dinheiro. Ou seja, no fim das contas, aquilo ali é só bandidagem, é só assalto à mão armada, é só crime. Então, um problema desse não se resolve no campo das ideias, se resolve no campo da porrada. Porque o problema é de pessoas querendo violentar as outras. E a solução da violência é a defesa com violência também. Por isso que é importante o armamento, por isso que é importante uma população armada, com cada pessoa, cada indivíduo capaz de defender sua propriedade. E é por isso que também os regimes, quanto mais autoritário é um regime, mais ele desarma a população. Lembrando que todo Estado é autoritário. Estado é, por definição, autoritarismo. É um tipo de autoritarismo aplicado na alocação de recursos, onde o Estado vai alocar os seus recursos. E para isso ele precisa te desarmar. Então, alguns estados podem permitir que você tenha uma pistolinha, um riflezinho, mas sempre vai haver restrição de armas, porque o Estado sempre precisa ter o domínio da força sobre os indivíduos. É por isso que, para existir propriedade privada plenamente numa sociedade, precisa acontecer o fim do Estado. O Estado é, por definição, inimigo da propriedade privada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.